Abra sua Bíblia então. Na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos estudar do versículo 7 ao versículo 12. Mas nós vamos ler nesse primeiro momento o versículo 10 e 11. O tema da nossa aula, como está ali no telão, é amor ao próximo, consequência do amor de Deus por nós. 1 de João, capítulo 4, verso 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Até aqui. Pai de amor, Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse ajuntamento solene. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Muito obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet também. Muito obrigado, ó Deus, pela reunião de oração que nós já tivemos logo cedinho. Muito obrigado, Senhor, pelo primeiro dia da semana, onde nós podemos vir, ó Pai, a essa casa de oração para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado pelos textos que foram lidos. Muito obrigado, ó Pai, pela canção que foi entoada em louvor ao Senhor. Muito obrigado pela Tua santa presença no nosso meio. Nós queremos Te louvar e Te bendizer por isso. Nós queremos pedir, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Pai, por meio dessa palavra. Ela foi inspirada pelo Senhor, ó Deus. O Senhor inspirou o Teu servo João para registrar a vontade do Senhor. Ela está revelada aqui. Mas nós, ó Deus, não conseguimos entendê-la por nós mesmos, por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração por meio desse texto, que o Senhor nos ensine nessa manhã e mais que isso, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a obedecer à vontade do Senhor, que é santa, boa e perfeita. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos continuar a nossa caminhada. Acho que está chegando alguma coisa para mim aqui ou não? Não está. Passador. Nós vamos continuar a nossa... Obrigado, Henrique. Nós vamos continuar a nossa caminhada, então, na primeira carta de João. E nós já vimos que João escreveu essa primeira carta porque a igreja estava passando por um sério problema. E qual era esse sério problema que a igreja cristã daquela época estava enfrentando? Falsos mestres saíram da igreja e estavam pregando contra fundamentos da fé cristã. Então esses falsos mestres estavam trazendo grande desconforto, grande confusão no seio da igreja. Então, João, ele escreve essa carta. E qual era a pregação desses falsos mestres? O que eles estavam ensinando que trazia confusão, que trazia desconforto à igreja? Bom, em primeiro lugar, esses falsos mestres negavam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Nós sabemos que Deus prometeu um Salvador, um Messias no Antigo Testamento. Nós sabemos que esse Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas esses falsos mestres negavam essa realidade santa. Eles não criam nisso. Além disso, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne.
Eles não acreditavam que o Verbo se fez homem, que Jesus Cristo se fez homem. Eles negavam essa realidade bíblica também. E eles também pregavam que o Espírito é bom e que a carne é má. Então eles seguiam aquele conceito grego, né, do dualismo. O Espírito é bom, mas a carne não presta, o corpo não presta. E com relação a esse último ensino, esse ensino trouxe algumas consequências. O primeiro deles é que algumas pessoas evitavam prazeres físicos. Então o corpo é mau. Então, nessa época surgem então os autoflageladores do corpo, eles viviam em jejuns, porque o corpo é mau, então eu tenho que castigar o corpo. Então surgiam pessoas que estavam defendendo isso. E pessoas também que estavam deixando de ajudar o próximo. Então, o Oscar, por exemplo, está passando um momento difícil na casa dele, não tem condições de sustentar-se. Então eu não preciso ajudar o meu irmão Oscar. Por quê? Porque o corpo não interessa. O corpo é mau. Então eu não tenho a necessidade de ajudá-lo. Percebe a consequência desse ensino? Algumas pessoas pensavam assim. Outros iam para o extremo oposto. O espírito é bom, a carne não presta, então não importa o que eu faço com o meu corpo. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com ele. Percebe? Porque o que importa é o espírito. Então essas pessoas estavam vivendo uma vida de libertinagem. Por quê? Por conta desse ensino. O corpo é ruim e o espírito é bom. Então, irmãos, João escreve a carta que nós estamos estudando com dois propósitos. O primeiro propósito é expor o erro desses falsos mestres. É falar para a igreja daquela época e para você hoje. Olha, existem falsos mestres no meio do povo de Deus. Existem falsos mestres no meio do povo. E é necessário que vocês conheçam esses falsos mestres, para que vocês possam evitá-los. E também, o segundo propósito é confirmar a doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos de fato revelaram? Né? E por que isso? Porque nós vimos que lá no primeiro, antes disso, né, só o método. Qual que é o método que João usa para que nós possamos, o povo daquela época, a igreja daquela época, e nós hoje possamos identificar um falso mestre? Ok, João, existem falsos mestres no nosso meio, mas como que eu vou identificar? Como que eu vou saber que o pastor Paulo não é um falso mestre? Como que eu vou identificar que o pastor Juliano não é um falso mestre? Qual é o gabarito? Qual é o teste? Como que eu sei fazer isso? João nos apresenta 3 testes. O primeiro é o teste moral. O que é o teste moral? Alguém sabe ou não? Alguém lembra? O teste moral é a vida santa. Lembra o que eles pensavam? O corpo é bom, uma parte da igreja, o corpo é bom, o corpo é mau, né? O espírito é bom, então não importa o que eu faço com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Então não vou viver uma vida santa. Então o que João fala? Olha, qualquer pessoa que não pregue santidade de vida é um falso mestre. Percebe? Então esse é o primeiro teste. O que o pastor Paulo está pregando? Ele está pregando que nós devemos buscar santidade, que nós devemos maltratar o nosso corpo no sentido de lutar contra a nossa carne e viver uma vida santa? Então esse é um homem de Deus. Ele está pregando que Jesus já morreu na cruz, então eu posso fazer o que eu quiser? Opa! Esse ensino é errado. Então esse é o primeiro teste, que é o teste moral. O segundo teste é o teste social. Qual é o teste social? Algumas pessoas falavam, o corpo não importa, então não importa se o Oscar está passando fome. O corpo não presta mesmo, então não preciso ajudá-lo.
Eu não preciso fazer obras sociais, porque a carne das pessoas, o corpo das pessoas não importa. Percebe? Então João está falando o seguinte: qualquer mestre que pregue a falta de amor, e quando se fala em falta de amor aqui, é o amor materializado, né? Porque existem, né, o amor verbalizado apenas e o amor provado. Eu sei que o Oscar está passando fome na casa dele, ele conta isso para mim. Eu falo assim: Oscar, vamos orar por você e volto para minha casa. Eu demonstrei amor por ele? Não. Não é? E aí João está falando isso, nós temos a responsabilidade social de ajudar o próximo nesse sentido. Não é? Então esse é o teste social. Qualquer pessoa que fale assim: olha, você não precisa ajudar o seu irmão, você não precisa amar o seu irmão, esse é um segundo método, rejeita esse ensino. E o terceiro método é o teste doutrinário. O que aquela pessoa fala a respeito de Jesus? Quem é Jesus para essa pessoa? Lembra que eles achavam que Jesus não é o Cristo? Que Jesus não veio em carne e osso, que ele se fez homem? Esse ensino, quando a pessoa tem um ensino errado a respeito de Jesus, cai fora. Esse não é um ensino bíblico. Então, João ele usa esses três testes: o teste moral, o teste social e o teste doutrinário durante toda a carta, como nós estamos vendo. Muito bem. Lá no primeiro capítulo, nós vimos que nós devemos ter comunhão com os apóstolos. Por isso nós somos católicos, apostólicos e só. Católicos, porque nós fazemos parte de uma igreja universal que está espalhada pelo mundo todo. Nós somos apostólicos, porque a nossa doutrina, a base da nossa fé está aqui na palavra de Deus, né? Nós não somos romanos porque nós não estamos embaixo aí de Roma, né, dos papistas e tudo mais. Mas nós fazemos parte de uma igreja universal de fato. A igreja de Cristo está espalhada pelo mundo, tá certo? Então veja, e os apóstolos, né, o apóstolo João, ele vai falar disso lá no capítulo 1, ele fala o seguinte: ele diz que nós vimos isso lá no capítulo 1, na primeira aula, que o meu conhecimento e o seu conhecimento a respeito de Jesus deve estar baseado nos apóstolos, naquilo que os apóstolos revelam a respeito de Jesus. Não importa o que o Oscar pensa de Jesus. A ideia é, o que o Oscar pensa a respeito de Jesus está baseado aonde? No achismo dele? Eu acho que Deus, eu acho que Jesus... Não. A base do nosso conhecimento a respeito de Jesus é aquilo que Deus, por meio dos apóstolos, revelaram nas Escrituras Sagradas. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 1, no verso 3 e 4. Ele fala que nós temos comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Os apóstolos caminharam 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, eles foram escolhidos para isso, eles foram discipulados por Jesus, e tudo que nós devemos pregar hoje, no século 21, a respeito de Jesus, deve estar baseado nos apóstolos. Olha só a ordem que Jesus deu lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e isso tem acontecido, por isso que nós aqui no Brasil somos discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Apóstolos, vocês não têm liberdade para ensinar aquilo que vocês acham. Percebe? Eu estou levantando vocês como apóstolos, mas vocês não podem ensinar aquilo que vocês acham. Vocês vão ensinar exatamente aquilo que eu ordenei.
E é por isso, então, que o meu ensino, o ensino do reverendo Paulo e o seu ensino a respeito de Jesus deve estar baseado nos apóstolos. Por quê? Porque o ensino deles estava baseado em Jesus. Percebe, irmãos? E hoje nós vamos voltar mais uma vez em um dos testes, que é o teste do amor, que é o teste social. E é muito legal porque nós estamos tendo drive-thru hoje, né? Que é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor pelo próximo. Veja aí o versículo 7. O texto diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros. Para quem chegou um pouquinho atrasado, eu estou falando lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. E mantenha esse texto aberto, ok? A palavra do Senhor diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aqui João, ele exorta os seus leitores, os destinatários de sua carta, ao amor mútuo. Mas antes disso, o que ele faz? Amados. Antes de falar, vocês têm que amar uns aos outros, ele já declara o amor dele por aquela igreja, por aqueles irmãos. Ele já está dando exemplo. Amados. E de fato, aquelas pessoas, aqueles irmãos, eram amados por Deus e amados pelo apóstolo João. Então ele diz, ele começa o versículo dizendo, amados. E em seguida ele exorta dizendo, amemo-nos uns aos outros. Nós cristãos, irmãos, não temos outra opção. Você percebe isso? Eu e vocês, nós não temos outra opção. Nós temos a obrigação, o dever de nos amar. E quando você, como cristão, não consegue amar o seu irmão, isso é um sério problema. Como irmãos, é natural que nós, e pessoas falhas, é natural que nós erramos um com o outro, que a gente pise no pé um do outro. Mas nós devemos nos perdoar e nos amar. Porque esse é um imperativo, é uma ordem. Amados, ameis uns aos outros. Gonçalo. Ok. Só para não ficar um silêncio muito grande para quem está em casa, eu vou colocar o que o Gonçalo falou. E ele falou assim, é interessante, pastor, e se eu errar em alguma coisa, você me fala, que o amor ele não deve ser só com os irmãos da igreja. O amor deve ser com todos. E é verdade, Gonçalo. É isso mesmo. Nós devemos amar a todos, não é? Mas a Bíblia ela tem vários textos, são 66 livros.
E nós temos que amar a todos. Mas esse texto específico que nós estamos estudando hoje, ele está falando do amor ao próximo, ao nosso irmão, tá certo? Mas o que você falou tem razão. Você pega, nós devemos amar aos outros, né? A todas as pessoas. E nós vamos ver isso, o porquê nesse texto. Tá ok? Bom, mas o que eu queria destacar é que nós não temos opção, nós temos o dever de amar, tá certo? E olha que bacana isso. O amor, ele é a marca distintiva do cristão. Ela mostra que eu sou um verdadeiro cristão, porque Deus nos dá a capacidade para amar. Veja só o que diz 1 de João 3,11. Ele já tinha falado a respeito disso na carta. Olha como é um assunto repetitivo. Ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não tem jeito. Olha o que ele diz lá no versículo 23, 1 de João 3,23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O que eu quero deixar claro para os irmãos aqui, irmãos, é que o amor faz parte da nossa identidade. É uma marca distintiva do cristão. E João, ele vai falar disso na sua carta. Mas perceba que João, ele não está sendo pioneiro nesse ensino. Ele não é o primeiro a ensinar isso, pelo contrário. Ele está ensinando algo que o próprio Jesus já havia ensinado. Vamos ler todos juntos o que está lá em João 13:34, olhando no telão. Vamos lá? 3, 2, 1. Novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Então veja só. Quem que está falando isso? Jesus. Então Jesus, antes de João, já tinha estabelecido esse princípio, esse mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você é um cristão? O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo, isso significa que você deve amar as pessoas. Você deve amar. O amor faz parte da nossa identidade. E sabe qual é o padrão de amor que Jesus nos passou? Quem é o padrão? Ele. Assim como eu vos amei. Como que Cristo nos amou, irmãos? De maneira sacrificial, entregando a sua vida por nós. Percebe o grande desafio que nós temos? O amor é uma marca distintiva do cristão. As pessoas devem nos conhecer por meio do amor. O amor deve ser uma regra no nosso meio. Infelizmente, eu já ouvi, por exemplo, cristão falando: olha, pastor, eu não posso trabalhar com a Sandra, por exemplo. Ninguém falou isso, viu, Sandra? Pode ficar tranquila. Eu não consigo suportar aquela pessoa. Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Você percebe o grande desafio que nós enfrentamos? É fácil isso, irmãos? Claro que não. Não é fácil por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou perfeito. Segundo, porque eu convivo com pessoas que não são perfeitas. Somos pecadores. Não é? Então, de fato, é necessário um milagre.
a ação do Espírito Santo para isso. Só que Deus nos capacita para isso justamente com o Espírito Santo. Veja só o que diz Gálatas 6:22, quando ele fala do fruto do Espírito, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz. E ele começa com o quê? Amor. O Espírito Santo de Deus habita em você de fato? Né? Ele já está produzindo o seu fruto. Começa com amor. Você percebe que é um tema fundamental para nós cristãos? Olha outro texto, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, irmãos, o fruto do Espírito é o amor. E nós devemos, então, nos esforçar para amar uns aos outros. E agora veja o que diz o versículo 7, a parte B. Você está com o texto aberto aí, né? O texto continua assim: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então veja só, a capacidade de amar, o poder de amar, ele é revelador. E por que ele é revelador? Por dois motivos. Primeiro, porque ele aponta para qual realidade? A realidade que eu sou filho de Deus. O que diz o texto? Verso 7. Todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus. A pessoa que de fato passou a ser filho de Deus, ela ama, segundo a Escritura Sagrada. Existe já falei isso aqui muitas vezes, mas é sempre bom repetir. Existe uma mentira diabólica, oriunda das trevas, que diz que todas as pessoas são filhas de Deus. Isso não é verdade. Na verdade, esse texto também afirma que Deus só tem um filho natural. E esse filho é quem? O Senhor Jesus. E por meio da fé em Jesus, estou procurando isso aqui. E por meio da fé em Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Eu sou feito filho de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu. O Senhor Jesus Cristo veio para os judeus. E os judeus, não o receberam. Não o aceitaram como Cristo prometido. Eles estão esperando o Messias até hoje. Verso 12. Mas a todos, independentemente da nacionalidade, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Eles não eram. Percebe? Eles foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós, cristãos, nós que depositamos fé em Jesus Cristo, nós, de fato, somos os filhos de Deus. E sabe o que indica isso? Sabe o que mostra isso para as pessoas? O amor. Todo aquele que é nascido de Deus, diz o texto. Aliás, olha só, o versículo diz assim: todo, e não são alguns, todo aquele que é nascido de Deus, 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 todo aquele que é nasci
Não é assim, ó, alguns cristãos, alguns que são nascidos de Deus, eles amam. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz, todo aquele que é nascido de Deus. Então, quando você ama, você está mostrando quem é o seu Pai celestial, que é Deus. Mas também mostra uma outra coisa. Mostra que eu conheço a Deus. O versículo diz assim, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e o que mais? E conhece a Deus. Então, quando eu amo, eu estou mostrando que eu sou nascido de Deus e que eu conheço a Deus. No finalzinho do ano passado, o reverendo Paulo deu uma aula muito boa, falando a respeito do verbo conhecer, né? Mostrando que o verbo conhecer, na Bíblia, ele vai além do entendimento intelectual. Ele tem a ver com um relacionamento íntimo. Inclusive, ele é usado entre o amor da esposa com o esposo. E esse é o caso. Conhecer a Deus aqui, irmãos, não é apenas conhecer intelectualmente. Eu conheço Deus. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de intimidade com Deus. Então, aquele que ama, de fato, demonstra intimidade com Deus. É isso que o texto está falando. Então, quando eu amo, esse amor que eu demonstro ao próximo, eu aponto duas realidades. Eu sou nascido de Deus, eu tenho um Pai celestial, e eu conheço a Deus no sentido de ter intimidade com o Senhor. Você percebe como o amor é importante, está diretamente ligado à nossa identidade? É isso que o texto está nos ensinando. E ele vai continuar desenvolvendo esse ensino no versículo 8. O que diz o versículo 8 aí? Aquele que não ama, não conhece, não tem intimidade, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, Deus ele não ama, ele é amor. Faz parte da sua essência, faz parte da natureza divina o amor. Então, quando eu não amo, como diz aí o versículo 8, eu estou mostrando que eu não sou um filho de Deus. E que eu não conheço, que eu não tenho intimidade com Deus. Porque Deus é amor. O amor está na essência do Senhor. Claro como água. Percebe? Nos cultos, nos estudos de quarta-feira, nós temos aprendido a respeito dos atributos comunicáveis de Deus e dos atributos incomunicáveis de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? São características que só Deus tem. Por exemplo, onipresença. Eu estou na igreja agora, Gi? Sim? Eu estou na minha casa? Não estou. Não consigo. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá. Deus está aqui. Deus está na minha casa? Deus está no céu? Deus está no inferno? Deus está em todos os lugares. Porque Ele é onipresente. Então esse é um atributo, é uma qualidade que só Deus tem. Mas existem alguns atributos que eu devo ter, que eu devo buscar na minha vida. Por exemplo, Deus é bom? Deus é bom. E eu devo buscar ser bom nas minhas relações. Deus é justo? Deus é justo. Eu devo buscar ser justo nas minhas relações. Óbvio que a nossa justiça é um verme perto da justiça de Deus. Mas eu tenho que buscar esses atributos porque eu tenho que reproduzi-los na minha vida.
E o amor é um deles. Deus é amor. Logo, eu tenho que amar. O amor é uma marca distintiva. Se você não ama, você não conhece a Deus, que é amor. Aliás, lá na frente, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer, segundo ele é, segundo Deus é, também nós somos nesse mundo. Ele é amor, nós devemos amar. Essa é a ideia. Deus é amor, irmãos. Logo, eu e você, nós temos que amar o nosso próximo. No versículo 9, ele diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Então perceba que ele começa com o verbo manifestar. O que é manifestar? É mostrar. Né? É trazer à tona. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. E ele vai explicar. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Uma vez que Deus é amor, ele não poderia mostrar isso apenas verbalmente para nós, mas em ação. E como que Deus demonstrou o amor dele por nós, segundo esse texto, irmãos? Como que ele fez isso? Enviando o seu Filho. Mas como que o texto diz? Olha só o que o texto diz. Em haver Deus enviando o seu Filho único. Ele poderia falar assim, não, ele enviando Jesus, não é? Mas ele fala assim, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o seu único Filho ao mundo. E para quê? Para vivermos por meio dele. Esse é o objetivo. Jesus não veio assim, eu não sei o que está acontecendo, eu vou lá no mundo. Não é isso que aconteceu, irmãos. Jesus veio com um propósito. Jesus veio com um objetivo. E o primeiro objetivo aí é o quê? Para que eu e vocês vivêssemos por meio dele. E isso porque eu e vocês e todos os seres humanos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O nosso caminho natural seria o inferno, a condenação eterna. Nós herdaríamos a morte eterna se Cristo não tivesse vindo, se Deus não tivesse enviado o seu Filho único para assumir o nosso lugar. Então ele veio para quê? Para que eu e você que estávamos mortos, segundo Efésios 2:1, nós pudéssemos ter vida. Vida eterna. Vida em abundância. Aliás, Paulo também fala a respeito disso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. Faz parte da sua essência. E ele provou esse amor para nós dando o Filho dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, o primeiro propósito aí, que Deus enviou o seu Filho, segundo o texto, é para que eu e você pudéssemos viver por meio dele. E o segundo propósito, nesse texto, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa desviar a ira de alguém por meio de um presente, de uma oferta. A ira de Deus, de um Deus santo que não pode conviver com o pecado,
que deveria cair sobre o pecador miserável Natã, ela foi desviada por meio de uma oferta. Qual é essa oferta? Cristo. Jesus Cristo. E a ira do Deus Santo que deveria cair sobre ele é desviada por meio da oferta que é Cristo, e cai em quem? Em Cristo. Por isso lá na cruz ele diz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Porque naquele momento ele representava o Natã, o Manuel, o Romeu, o Juliano e todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Ele veio ao mundo, irmãos, para ser a propiciação. Esse instrumento estabelecido por Deus para que eu e você que estávamos mortos pudéssemos ter vida. E vida em Cristo Jesus. Percebe? O verso 11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É constrangedor essa parte, não é? Quando a gente entende o amor de Deus, aquilo que Ele fez por nós, Ele tem entregado o seu Filho, único Filho, para que eu e você pudéssemos ter vida. Quando nós entendemos que Ele é a propiciação, e nós entendemos esse conceito de propiciação, quando eu relaciono a morte de Cristo comigo, com a minha vida, porque aquela cruz era minha. E eu vejo esse versículo 11 e eu fico constrangido. Irmãos, se Deus assim nos amou, será que você não pode trabalhar com aquela pessoa que você tem dificuldade? Será que você não pode perdoar o seu irmão que há tanto tempo você não conversa com ele? Será que você não pode se esforçar para conviver com aquela pessoa que você tem tanta dificuldade? Deus amou você entregando o seu Filho único, unigênito, para que você não fosse para o inferno, e você não consegue conviver com esse irmão. Você não consegue conversar com o seu irmão. Não é constrangedor, irmãos? O verso 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, é dever. Devemos nós também amar uns aos outros. Porque o amor é uma marca distintiva do cristão. Quero voltar lá, né? E agora estender um pouquinho, voltando a Cristo. Cristo dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Verso continua: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. As pessoas vão saber que o Paulo Silas é discípulo de Jesus se ele amar. Que a Luzia é discípula de Jesus se ela amar. É isso que o texto está dizendo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Percebe o desafio? E o texto, ele termina com o versículo 12, dizendo o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Não é? Nós temos as teofanias aí do Antigo Testamento, mas você não via a essência, o ser de Deus. Você via uma imagem, né? A pessoa ali via uma imagem. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então a ideia aqui, irmãos, é que nós,
todo cristão ele tem o Espírito Santo. Deus habita em nós. Só que as pessoas não conseguem ver o Espírito que está dentro de nós. Mas ele consegue ver a nossa demonstração de amor. Ele consegue ver quando nós materializamos esse amor doando para irmãos que abençoam, por exemplo. Ele consegue ver o nosso amor quando o nosso relacionamento dentro da igreja. Ele consegue ver o nosso amor nos nossos relacionamentos na nossa família. Então o Deus invisível passa a ser visível na ação dele na nossa vida, nos aperfeiçoando. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que devemos nos amar. O amor mútuo deve fazer parte do nosso convívio em 2022. O amor é uma marca distintiva do cristão. As pessoas lá de fora vão nos conhecer, segundo Jesus, por meio do amor mútuo. E eu queria que você pensasse nesse momento em pessoas que você não consegue amar. Talvez você veio buscar aqui nessa manhã o Deus invisível, comunhão com o Deus invisível, mas você não consegue ter comunhão com o irmão visível. E o amor, irmãos, como diz o texto, mostra que eu sou filho de Deus. Mostra que eu tenho comunhão íntima com o Senhor. Então pense nisso e seja desafiado. Deus, eu não quero mais carregar mágoa no meu coração. Tem pessoas que não se conversam há anos, familiares que não se conversam há anos. Uma vez eu vi uma ilustração tão boa, né? Que fala que quando nós guardamos raízes de amargura dentro de nós, ou que a gente quer o mal da outra, é como se você tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. Quantas pessoas doentes dentro da igreja porque não conseguem perdoar. O amor, irmãos, é uma marca distintiva do cristão. Nós estamos começando o ano. Que você saiba, puxa, o meu amor vai mostrar que eu sou filho de Deus e vai mostrar o meu relacionamento íntimo com Deus. Eu não consigo amar aquela pessoa, eu não consigo ter relacionamento com ela. Deus me ajuda, eu quero ir lá me consertar. Eu quero ser um filho de Deus. Tenha esse como um dos seus propósitos. Tenha um coração grato. Deus nos amou. Nós temos exemplo, irmãos. Nosso Deus é aquele que dá exemplo. Ele não só ensina, mas Ele mostra, Ele demonstrou o amor dEle enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós. E lembre-se, se você cumprir o seu papel como filho, com intimidade com Deus, as pessoas do mundo vão ver o Deus invisível que habita em você, por meio do seu amor. Elzio? Fala aqui no microfone para o pessoal da internet. Acho que na quinta-feira foi a UPA, né? Então falaram sobre o Pai Nosso, né? Quarta-feira, né? Quarta ou quinta? Não. Sexta-feira. Isso, sexta-feira. E eu achei muito interessante, né? Porque geralmente o mundo inteiro chama Deus de Pai. E faz o Pai Nosso. E reza o Pai Nosso. Mas só verdadeiramente aquele que aceita Cristo como o único exclusivo Salvador que pode chamar Deus de Pai. Verdade, muito interessante. Muito interessante. Irmãos, alguma pergunta? Pois não, Gonçalo.
que é um sacerdote real? Ensinar seus filhos, ensinar o mundo que está descaído. Então é isso. Um sacerdote real para ensinar esse mundo que vive na terra. O Gonçalo ele falou aqui que uma das bênçãos que nós recebemos de ser filhos de Deus é que nós somos sacerdotes também, né? Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Né? E o fato de nós sermos sacerdotes, então, primeiro é uma grande bênção, porque no Antigo Testamento só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, podia entrar na presença do Senhor. Hoje, todos nós, o mais humilde, a criança mais pequenininha do nosso meio, que é cristã de fato, já pode entrar na presença do Senhor. E nós temos essa responsabilidade, né? Nós estamos no mundo mal e nós devemos, então, fazer a diferença. E uma das formas de fazer diferença nesse mundo mal é amando. Né? Muito bem.